Professor Valdo. Aqui, ó, na paradoxologia, o primeiro, o paradoxo da distribuição acumulativa, e depois, na legislogia, a lei proexológica da execuibilidade. Okay. Bom, o paradoxo da distribuição acumulativa é um conceito que a gente trabalha até de um outro tema, que é o tema do Evol, que a gente vai futuramente trazer aqui um verbete, mas em poucas palavras diz o seguinte: na noção que a gente tem de riqueza convencional, ela é acumulativa, certo? Você é mais rico quanto mais bens você acumular, quanto mais patrimônio você conseguir somar, ok? O paradoxo aqui da distribuição acumulativa, da distribuição acumulativa do ponto de vista da evolução, quanto mais você distribui e não quanto mais você retém, quanto mais você distribui, mais rico evolutivamente você fica. Então, esse é um paradoxo, porque na riqueza, no conceito de riqueza convencional, para você enriquecer, você precisa acumular com você, guardar, não é isso? Seja patrimônio físico, seja financeiro, você precisa cada vez mais juntar. E na evolução não é isso. Na evolução, quanto mais você distribuir, em outras palavras, quanto mais você assistir, mais você enriquece evolutivamente. Em outras palavras, mais você progride evolutivamente. Então esse é o paradoxo. Em relação aos aportes, quanto mais você conseguir retribuir, repassar, distribuir os aportes que você recebe, mais você enriquece evolutivamente. Está claro isso? É uma metáfora para a gente entender o processo de riqueza, mas que na evolução a riqueza ela não se dá pelo acúmulo, e sim pela sua capacidade cada vez maior de distribuição. Correto. E a lei proexológica da execuibilidade. Essa é uma das 14 leis racionais da proexologia. Isso até o professor Valdo já fez verbete, também tem no manual da Proex. E mais recentemente nós, dentro da proexologia, nós estamos chamando isso dentro do conceito de proexonomia. Seria uma especialidade da proexologia, proexonomia, justamente o estudo das leis relacionadas à programação existencial. E dentre as 14 primeiras leis propostas pelo professor Valdo, uma delas é a lei da execuibilidade, que consiste em dizer que toda proexis, toda programação existencial, ela é execuível. Ou seja, toda pessoa que tem uma programação existencial é capaz de executá-la. Ninguém recebe uma proex que esteja além das suas capacidades, possibilidades e dentro do contexto em que ela vive. Então, essa lei faz justamente menção a essa condição. Ninguém pode, por exemplo, depois da dessoma, alegar que não teve condições de realizar a programação existencial, porque ela é feita sob medida, prêt-à-porter, a gente pode falar assim, né, para cada consciência. Alvério Betólogo, na Fatologia, página 7, 10ª linha. Esclarecer, por favor, as armadilhas anti-proex interpretadas erroneamente enquanto aportes. Perfeito. Há situações em que a distinção entre armadilhas anti-proex e aportes é bem óbvia. Há outras, entretanto, em que a diferença é sutil e exige análise mais aprofundada. Quais as principais variáveis a observar para realizar essa diferenciação de modo eficiente? Você recomendaria alguma técnica específica? Perfeito. Pergunta bem pertinente, esse até é um tema de... Não, ele aprofundou a pergunta. É um tema de um outro verbete, nós vamos trazer aqui sobre armadilhas anti-proex, que a gente pesquisa isso. E tem esse nome justamente porque a tendência é a pessoa confundir aquilo com um aporte ou com uma oportunidade evolutiva. E aí é que está o problema. Por isso que é uma armadilha. E ela, na grande maioria, ela está até bem intencionada. Tá? Eu vou até trazer aqui alguns exemplos para clarear essa condição de armadilha anti-proex, para que a gente possa pensar nas variáveis. Tá? Eu já falei aqui da algema de ouro. A pessoa recebe uma grande oportunidade de trabalho, e ela até tem a intenção de fazer o seu pé de meia, contudo, aquilo vai
consistir em a pessoa não ter mais disponibilidade, por exemplo, para o voluntariado. Então ela ganha muito bem, tem uma série de benefícios, mas não tem tempo para poder fazer as suas GESCONs, para poder fazer o voluntariado, para fazer assistência. E na questão de Max ProEx, e aí a gente incluindo o grupo, o timing é muito sério. Não adianta agora a pessoa, não, eu vou ficar 5 anos, não vou aparecer mais. Por exemplo, se a pessoa está ligada à Conscienciologia, daqui a 5 anos eu volto, para poder, aí eu já estou com o meu pé de meia. Mas você tem um grupo, e aí esse time, ele pode ser perdido. Então essa é uma condição delicada. Outro, aposentadoria precoce. Tem pessoas que conseguiram se aposentar precocemente, em vez de elas aproveitarem isso em favor da sua própria evolução e das outras, acabam se tornando o que eu chamo de cronocidas, quer dizer, são os assassinos de tempo. Então ficam curtindo a vida, saboreando aí os benefícios dessa aposentadoria precoce, quando ela está no seu auge físico, mental, e desperdiça essa oportunidade, ela acaba acomodando. Eu cheguei a ver gente nessa condição. Pôde se aposentar precocemente, sendo que não tinha uma finalidade mais significativa para isso, e acabou então se acomodando para a vida, não fazendo nada de útil. Isso pode ser uma armadilha, dependendo do temperamento da pessoa. Outra condição de armadilha, herança. Ora, uma herança, um patrimônio, às vezes que a pessoa recebe, que poderia muito contribuir para o desenvolvimento da ProEx dela, em função de que permitiria uma disponibilidade maior, às vezes aquela herança, ela vem tão assediada em função dentro da própria família, do grupo Ocarno, que o grupo começa a brigar em função da partilha. Que isso não é novidade para ninguém, isso é muito comum. Então aquilo que seria possivelmente um aporte, que a pessoa achava que era um aporte, na verdade se tornou um grande problema, podendo até amplificar uma interprisão grupocártica em relação a outras pessoas. Mas o exemplo que ilustra bem essa condição da armadilha, eu vivenciei isso, foi uma história bem interessante. Quando eu estava com 18 anos, eu estava no Greenvex, fiz parte da fundação do primeiro Greenvex, junto com a Cristiane Ferraro, que está aqui, em 92. No ano seguinte, eu fui convidado por um amigo para fazer parte da Emory. Não sei se aqui alguns conhecem. Emory é aquele marketing de rede, onde você vai conseguindo novos usuários para fazerem parte da sua rede, e o que eles consumirem de produtos, você tem direito a um percentual. Então é o chamado marketing de rede, muito conhecido hoje. Bom, naquela época, eu com 18 anos, já sabendo as coisas todas da Conscienciologia, fazendo parte do Greenvex, eu calculei mais ou menos, olha, se eu conseguir tantas pessoas para fazerem parte da minha rede, essas pessoas consumindo uma média X por mês, eles vendiam tudo que era produtos, tá? Vendia desde detergente, sabonete, produtos alimentícios, de tecnologia. E aí eu pensei, bom, com o número de contatos que eu tenho, com a facilidade de comunicação que eu tenho, nossa, em 2 anos eu fiz o cálculo, eu tenho meu pé de meia pronto, ou seja, com 20 anos eu já estaria independente financeiramente. Eu falei, ótimo, vou poder me dedicar à Conscienciologia full time, muito bem intencionado, né? Intenção 10, discernimento 0. E aí, esse meu amigo convidou, tive contato com um cara que trouxe a Emory para o Brasil. Fui na casa dele, o cara tinha uma parede enorme com toda a pirâmide, todas as pessoas que estavam na rede dele. E eu tinha muito claro para mim o seguinte, porque quando você começa a ganhar dinheiro, as pessoas começam a querer desviar, pensar em iate, Ferrari, aquelas coisas todas. E para mim, aquilo não me abalava. Eu sabia, não, isso não vai me corromper. Quanto a mim, não tem problema nenhum. E eu tinha muita certeza disso. Sabia que isso não ia ser problema para mim de começar a querer agora só pensar em dinheiro. Só que o grande problema numa rede de relacionamento é que para você ganhar, você tem que fazer com que os outros consumam e ganhem também. Então o problema não seria eu não desviar. O problema e as outras pessoas que eu estaria inserindo na minha rede, que elas sim poderiam desviar. Só que naquele momento eu não tive consciência disso. Então, eu fui para um evento no Hotel Internacional, lá no Rio de Janeiro, e nesse evento veio um americano que falou da experiência dele, o cara era caminhoneiro,
E o negócio iludia tanto, envolvia tantas pessoas, que se esse americano falasse, agora todo mundo pula pela janela, acho que todo mundo pulava pela janela, porque todo mundo ficava envolvido. E o troço era lógico, matematicamente, você tinha como chegar lá. Bom, eu sei que eu assinei contrato para ter lá o meu kit da Amway e conseguir começar a buscar pessoas para fazerem parte da minha rede. Eu assinei o contrato numa sexta-feira à noite. Era um dia até chuvoso, deu enchente no Rio de Janeiro, eu lembro como se fosse hoje. Na sexta-feira à noite eu assino o contrato. No sábado de manhã, uma situação atípica, a reunião do Greenvex é na diretoria com o Valdo. Estamos lá na diretoria. E eu estou lá, beleza, fiz o contrato lá com a Amway, agora eu vou ganhar dinheiro. Aí lá pelas tantas, no meio da reunião, tinha um outro participante do Greenvex, que era o Regis Trachtenberg. O Regis chega para o Valdo, no meio da reunião, do nada, fala assim, Valdo, aquele negócio da Amway, eu saí. Aí eu já arregalei o olho, aí o Valdo chegou e fez assim com a mão, né, de vitória, né. Aí eu que não ia falar nada, né, fiquei calado, né. Eu falei, opa, peraí. E aí deixei a reunião acabar e fui conversar com o Regis, né, e aí a gente discutiu justamente sobre essas coisas todas, de que o problema não era a gente, o problema eram os outros, que você acabaria desviando em função disso. Vejam, gente, menos de 24 horas. Quer dizer, a assistência que eu recebi ali para não fazer M, né? Para não começar a desviar os outros. Oi? Então, para não fazer M, né? Eu tirei muita gente dessa. Não, essa sim. Tirei muita gente. Foi sutil o negócio, né? Não tão sutil. E aí eu tive que ligar para lá e falar, olha, eu vou desfazer o contrato. Ninguém entendia nada, esse cara é maluco, né? Esse cara é maluco. Mas é melhor ser entendido como maluco do que desviante, né? Então, eu saí, não botei ninguém. Você deixou a noiva na igreja. Justamente.